Você já se perguntou por que, de repente, plantas como a babosa ou a espada de São Jorge florescem dentro da sua casa? Para muitos, são apenas sinais naturais, mas a Bíblia nos ensina que nada é por acaso. Em Eclesiastes 3:1 lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa afirmação nos revela que até mesmo o florescimento de uma planta pode ter um significado espiritual oculto. Hoje veremos como certas manifestações na natureza podem ser sinais que Deus permite para chamar nossa atenção. Mostraremos como interpretar espiritualmente esses eventos, entender seu simbolismo e discernir se estão relacionados a bênçãos, advertências ou direção divina. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você, até mesmo através do que floresce no seu lar? Desde os tempos mais antigos, Deus usou elementos simples para falar ao coração do homem. Não foi em uma sinagoga nem em um templo de ouro que Moisés ouviu a voz divina pela primeira vez, mas no meio do deserto, diante de uma sarça ardente que não se consumia. Era uma planta, um simples arbusto, que Deus escolheu para manifestar sua presença e transmitir uma mensagem eterna. E isso não foi uma exceção. Ao longo da Bíblia, vemos como o Senhor utiliza o que foi criado, o cotidiano, o que muitos descartariam como insignificante, para revelar verdades profundas. Então por que nos surpreenderíamos se hoje uma planta como a babosa, ou a espada de São Jorge, floresce inesperadamente em nosso lar? Não poderia ser talvez outro sussurro divino em meio à rotina, um sinal para aquele que sabe observar com os olhos do Espírito, e não apenas com os olhos naturais? A Escritura nos ensina que toda a criação está a serviço do Criador. Em Romanos 1:20, lemos: porque as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram feitas. Aqui, uma verdade impactante nos é revelada: o mundo natural pode nos falar do espiritual se soubermos interpretá-lo. Não estamos rodeados de matéria inerte, mas de elementos que em certos momentos podem se tornar portadores de uma mensagem celestial. Quando uma planta floresce sem motivo aparente, em uma estação inadequada ou após anos de permanecer quieta, é como se algo no invisível impulsionasse o visível a reagir. A natureza, obediente ao seu Criador, começa a falar, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O próprio Jesus fez isso repetidas vezes. Ele falava do reino de Deus comparando-o a uma semente, ao trigo e ao joio, a figueira que não dava fruto. Em Mateus 21, encontramos uma cena tão carregada de simbolismo que não clique here to get a professional writer to work on this paper and get a plagiarismo free paper. Clique here to order now não pode passar despercebida. Jesus, com fome, se aproxima de uma figueira e ao não encontrar fruto nela, a amaldiçoa. O versículo 19 diz: e vendo uma figueira perto do caminho, veio a ela e não encontrou nada exceto folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Não era apenas uma lição sobre plantas, era uma revelação espiritual. O mestre usou aquela figueira para mostrar que a aparência sem fruto não serve no reino. Se Jesus fez isso com uma figueira, por que não usaria uma babosa que floresce para nos mostrar algo sobre nosso interior, sobre a atmosfera espiritual do nosso lar, ou sobre um processo que está ocorrendo no invisível? Em muitos lares, essas plantas são colocadas sem muita reflexão. A babosa é usada para curar feridas, aliviar queimaduras, ou como ingrediente em remédios naturais. A espada de São Jorge é cultivada por sua resistência, por sua capacidade de purificar o ar ou simplesmente por sua aparência. Mas o que muitos não sabem é que há momentos em que o comportamento dessas plantas muda, e essa mudança pode coincidir com eventos espirituais significativos. Às vezes, é após um processo de oração profundo. Outras vezes, ocorre no meio de um conflito, de uma transição, de uma limpeza espiritual. De repente, uma planta que nunca havia florescido faz. E não é uma flor qualquer, é uma flor que surge de uma planta que parecia silenciosa, quase imóvel. E essa flor tem uma mensagem. A primeira coisa que devemos entender é que nada acontece sem que Deus permita. Mateus 10:29 nos lembra: não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda?
e nenhum deles cai em terra sem que o vosso Pai o permita. Se isso é verdade para um pardal, quanto mais para uma flor que aparece repentinamente em sua casa. Esse não é um ato biológico acidental, é uma cena que ocorre sob o cuidado do Criador. E é aí que a Bíblia e a sensibilidade espiritual se unem para nos dar entendimento. Porque uma flor no meio do deserto foi sinal de chamado. Uma figueira seca foi advertência. Um olivo transbordante foi símbolo de unção. Um lírio no campo foi usado por Jesus para nos ensinar sobre a provisão divina. As plantas na Bíblia estão carregadas de significados. E hoje Deus continua usando essa linguagem. Há quem diga que tudo isso não passa de coincidência, que o florescimento de uma babosa ou de uma espada de São Jorge pode ser explicado pela ciência, pela umidade, pela luz, pelo adubo. E é verdade, Deus pode usar o natural para falar, mas quem caminha com o Senhor, quem aprendeu a discernir seus tempos, sabe que por trás do natural pode haver uma intenção sobrenatural. Não nasceu o Salvador do mundo em um estábulo. Não usou Deus uma estrela para guiar os sábios. Não usou um vento forte para dividir o mar vermelho. Não foi um simples manto instrumento de cura nas mãos de Elias. Então por que uma planta não poderia se transformar em uma mensageira divina quando floresce no momento exato? Há testemunhos que emocionam profundamente. Uma mulher orava por cura interior após anos sofrendo de ansiedade e tristeza. Ela havia consagrado seu lar a Deus, limpado espiritualmente cada canto, renunciado a tudo que não vinha dele. E exatamente uma semana depois, a babosa em sua janela floresceu pela primeira vez em 12 anos. Ela sentiu isso como uma confirmação do céu. Outro homem, após liberar sua casa de objetos com vínculos ocultos, notou que sua espada de São Jorge, que sempre parecia estagnada, floresceu com força em questão de dias. Para muitos não foi mais que uma casualidade. Para ele foi um sinal de restauração. A Bíblia está cheia de eventos semelhantes, onde o natural reflete o que ocorreu no espiritual. Quando há limpeza, ordem e obediência, Deus responde com sinais. Em Isaías 55, 12 e 13 o Senhor promete: porque com alegria saireis e com paz sereis conduzidos, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da urtiga crescerá o mirto. Essa imagem profética não é apenas poesia, é uma demonstração de como o criado pode reagir ao mover de Deus. Às vezes não o vemos com nossos olhos, mas o que ocorre no espiritual tem eco na terra. Sua casa pode estar reagindo a algo que foi movido, consagrado ou restaurado. E as plantas, como parte dessa criação, respondem. Quando uma planta floresce em sua casa, especialmente uma que raramente o faz, você está diante de uma oportunidade de discernimento. Não é momento de descartar nem de ignorar. É tempo de oração, de busca, de perguntar: Senhor, o que estás tentando me dizer? Pode ser uma afirmação de que você está no caminho certo. Pode ser uma advertência de que algo está para mudar. Pode ser um sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Por isso é essencial ter comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é quem nos guia a toda a verdade. Em João 16:13 lemos: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Não estamos sozinhos para interpretar essas coisas. Deus prometeu revelá-las àqueles que o buscam de coração. A fé não é apenas crer no que não vemos, mas também entender o que muitos não compreendem. É olhar para uma flor inesperada e saber que ela não está ali apenas para embelezar, mas para falar. É reconhecer que o Deus que fez crescer os lírios no campo pode fazer uma planta florescer na sua sala como uma confirmação de que algo foi liberado. É crer que no silêncio do seu lar pode haver um eco do céu dizendo: estou aqui, estou agindo, estou respondendo. Quando sua vida se alinha com a vontade de Deus, quando seu lar se torna um altar, até as paredes, os objetos e as plantas se tornam instrumentos do reino. O Salmo de 9:1 nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se os céus falam, como as plantas não poderiam falar também? Se o firmamento anuncia, como a terra não poderia fazê-lo? Deus criou o universo que em seu conjunto foi desenhado para refletir sua glória.
E isso inclui sua casa, seu jardim, sua varanda, seu quintal. Cada canto pode ser tocado por sua presença. E quando isso acontece, há uma reação. O ar muda, a atmosfera se purifica. E sim, às vezes, até uma planta floresce, não como adorno, mas como uma declaração. Muitas pessoas não entendem isso porque perderam a capacidade de se maravilhar espiritualmente. Separaram o sagrado do cotidiano. Mas a Bíblia não faz essa separação. Jesus ensinava no meio dos campos, em barcos, nas montanhas. Ele falava do semeador, do grão de mostarda, da vinha, do campo com um tesouro escondido. Tudo que é natural se tornava espiritual em seus lábios, porque tudo que é natural foi criado para refletir o espiritual. E esse princípio permanece válido hoje. Quando seu espírito está afinado com o de Deus, você pode olhar para uma flor inesperada e não ver apenas beleza, mas propósito. Por isso, não minimize o que acontece ao seu redor. Não descarte como coincidência o que pode ser uma resposta. Sua casa não é apenas um espaço físico, é um território espiritual. E se você tem orado, se tem limpado, se tem buscado mais de Deus, então preste atenção, porque o céu pode estar respondendo e pode estar fazendo isso com o mais simples. Uma flor em uma planta que muitos consideram insignificante, mas que o Criador usou para chamar sua atenção. Porque quando uma planta floresce em sua casa, não é apenas uma raiz que floresce. Pode estar florescendo uma promessa, despertando uma nova temporada. Pode ser que Deus esteja lhe dizendo, de forma silenciosa, mas poderosa: estou contigo, estou agindo, não duvide. E essa mensagem, tão profunda quanto invisível, tão simples quanto uma flor, pode ser exatamente o que você precisa para continuar caminhando com fé. Quando o inesperado floresce, o espiritual se ativa. Uma planta que brota fora de seu tempo não apenas rompe com o calendário natural, mas muitas vezes irrompe com uma mensagem que vem do alto. Na palavra de Deus, os tempos e as estações não são apenas medidas cronológicas. São cenários nos quais o céu decide se manifestar. Eclesiastes 3:1 nos lembra que tudo tem seu tempo, e todo propósito debaixo do céu tem sua hora. Mas quando algo floresce fora dessa hora esperada, quando a natureza parece se adiantar, parar ou reagir sem explicação, então não estamos apenas diante de um fenômeno. Estamos diante de uma possível sinal, e as sinais não devem ser ignoradas. Na linguagem de Deus, o tempo tem voz, e essa voz muitas vezes se expressa através do que floresce, cresce ou muda diante de nossos olhos. Na Bíblia encontramos várias ocasiões em que o Senhor usou o inesperado como anúncio. Uma virgem concebeu, o mar se abriu, uma tempestade cessou com uma palavra, um túmulo ficou vazio. Todos foram eventos que romperam com a lógica, desafiaram as leis naturais. Mas antes de cada um desses milagres, houve sinais. Algumas foram entendidas, outras ignoradas. Em Lucas 12:56, Jesus confronta aqueles que sabiam interpretar o céu para prever o tempo, mas não discerniam o tempo presente. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e da terra, mas como não distinguis este tempo? Essa exortação não perdeu sua validade. Ainda hoje muitos entendem como cuidar de uma planta, quando ela deve florescer e quais condições ela precisa, mas não se perguntam por que ela floresce quando não deveria. Não param para discernir se o que ocorre no natural está anunciando um mover espiritual. As flores que brotam sem explicação visível não representam apenas beleza. No linguagem bíblica, os brotos, os rebentos e os frutos têm uma carga simbólica poderosa. Isaías 11:1 anuncia: sairá uma vara do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Esse broto representa Cristo, o Messias, e nos mostra como o florescimento pode anunciar um nascimento, um novo tempo, uma revelação. Mas nem todo florescimento é motivo de alegria. A figueira que Jesus amaldiçoou em Mateus 21 também tinha folhas. Parecia viva, mas não tinha fruto. Sua aparência não correspondia ao seu propósito. O florescimento sem verdade, sem raiz espiritual, pode ser uma advertência. E é aí que devemos afinar o ouvido e o discernimento.
O florescimento inesperado pode representar bênção ou juízo, abertura ou fechamento, chamado ou advertência. Tudo depende do contexto espiritual em que ocorre. Em Amós 3:7 lemos: Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso significa que, antes de Deus agir, Ele avisa. E muitas vezes esse aviso não é uma voz audível, não é um sonho nem uma visão, mas uma alteração no ambiente. Uma mudança pequena, mas significativa, como uma flor que nunca esteve ali e que agora ocupa um lugar central sem que ninguém a tenha pedido ou previsto. A terra responde quando o espiritual se ativa. As plantas, obedientes ao seu Criador, manifestam aquilo que muitos corações ainda não detetaram. Na história de Gideão, Deus usou um sinal incomum para confirmar sua vontade. Em Juízes 6, o orvalho no velo serviu como uma confirmação divina. Gideão não pediu uma visão nem uma profecia. Ele pediu que o natural se comportasse de forma normal. E Deus respondeu: porque quando o coração busca direção sincera, o céu responde até mesmo com alterações no físico. Quando uma babosa floresce de forma súbita, ou uma espada de São Jorge emite um talo que não deveria existir naquela estação, estamos possivelmente diante de uma dessas confirmações. Mas para que a sinal seja compreendida, o coração deve estar alinhado com a palavra. Porque nem todas as sinais são aprovações. Algumas são alertas. Em Números 22, o profeta Balaão seguia para amaldiçoar o povo de Israel. E o anjo do Senhor se colocou em seu caminho. O profeta não viu o anjo, mas sua jumenta sim. O ambiente reagiu antes do homem. Assim também é com o que floresce sem razão. O inesperado no entorno muitas vezes manifesta o que o espírito já está sentindo. O florescimento fora de tempo pode ser uma voz do alto dizendo: preste atenção, algo está acontecendo. O profeta Elias, escondido na caverna, não ouviu a Deus no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave e delicado. Essa voz suave que não grita nem se impõe, também se manifesta em sinais naturais, como o broto novo de uma planta. Não é o estrondo que deve captar nossa atenção, mas o incomum, o que se sai da rotina, o que interrompe sem avisar. O Salmo 104:14 nos diz: Ele faz crescer a erva para o gado e a vegetação para o serviço do homem, tirando o pão da terra. Aqui, reconhece-se que a flora não serve apenas para alimentar, mas para cumprir um propósito divino. Seu crescimento, seu florescimento, seus movimentos estão sujeitos a um propósito. E se entendemos que nada se move sem que Deus permita, então também devemos aceitar que o que floresce pode estar enviando uma mensagem. Não é superstição, não é ocultismo, é teologia bíblica. Deus usa o criado para falar. Por isso, quando uma planta floresce em sua casa sem razão aparente, é necessário discernir. Não se trata de reagir com medo nem de assumir imediatamente que há uma ameaça. Mas é momento de parar, orar, buscar direção. O apóstolo Paulo instruiu os crentes a não apagarem o espírito, mas também a examinarem tudo. Em 1 Tessalonicenses 5:19-1 ele diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que é bom. Essa atitude deve guiar cada interpretação de sinais. Nem todo florescimento é profético, mas alguns são. E quem vive com o coração aberto a Deus saberá reconhecer quando o entorno está sendo usado como um instrumento de revelação. Na época do profeta Jeremias, Deus lhe deu uma visão que incluía uma vara de amendoeira. Em Jeremias 1:11 está registrado: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse: bem viste, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amendoeira, nesse contexto, representava prontidão, cumprimento, ação imediata. Era uma planta, mas por meio dela, Deus comunicava que sua palavra não tardaria. Assim como a amendoeira é a primeira a florescer no fim do inverno, Deus faria com seu plano sem demora, sem adiamento. Essa lição é fundamental. Quando algo floresce fora de tempo, pode estar indicando que o que Deus falou já está se cumprindo. O erro está em ignorar o que o céu está dizendo. Jesus repreendeu Jerusalém por não ter reconhecido o tempo de sua visitação.
Em Lucas 19:44 ele declara: porque não conheceste o tempo da tua visitação. Não se tratava de não terem visto o Messias, mas de não terem discernido o tempo em que o céu estava tocando a terra. Não viram os sinais, não entenderam o que o entorno gritava com urgência, e isso lhes custou caro. Quando Deus se move, Ele o faz com sinais, e muitas vezes essas sinais são silenciosas, simples, visíveis apenas para quem tem olhos espirituais. Os céus anunciam a glória de Deus, mas a terra também responde. Em Marcos 4, Jesus fala sobre como o grão de mostarda, a menor das sementes, se torna a maior das hortaliças e dá sombra às aves do céu. O crescimento inesperado não é apenas possível, é significativo. O florescimento repentino não é apenas viável, é mensagem. Quando ocorre, não deve ser visto como mera decoração. Deve ser interrogado em oração. Senhor, o que estás tentando me mostrar com isso? Ao longo das Escrituras, cada vez que o natural foi alterado, o espiritual estava prestes a se manifestar. Quando o maná caiu do céu, o povo entendeu que Deus supria. Quando a vara de Arão floresceu, sua eleição foi confirmada. Quando o templo se encheu de fumaça, a glória de Deus descia. Quando o véu se rasgou, o acesso ao Pai foi aberto. Cada elemento visível foi testemunha de um fato espiritual invisível, e cada detalhe do criado participou dessa revelação. A oração e a comunhão com o Espírito Santo são essenciais para discernir se uma flor é apenas uma flor ou se é um sussurro do céu. O discernimento espiritual não se trata de adivinhar nem de supor, mas de entender. Em Hebreus 5:14, lemos que o alimento sólido é para os maduros, aqueles que pelo uso têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. E esse discernimento inclui saber quando algo natural está sendo usado por Deus para falar. O florescimento inesperado de uma planta não deve provocar confusão. Não gera medo nos que conhecem a Deus. Gera busca, gera oração, gera um anseio mais profundo por entender os tempos do Espírito. Porque assim como os sábios seguiram uma estrela até o lugar exato onde Jesus nasceu, também hoje os sábios em espírito sabem seguir as sinais que o céu permite no cotidiano. E como os magos do Oriente não se contentam com a sinal, mas buscam a presença. O florescimento sem aviso prévio pode ser um anúncio de guerra ou um sinal de vitória. Pode ser o eco de uma batalha espiritual já ganha ou a antessala de uma que está por começar. Por isso é importante perguntar ao Senhor: o que representa essa flor? O que devo fazer agora? Porque afinal não é o fim, é apenas o começo. É o chamado para entrar no segredo, para buscar direção, para estar alerta. Nada floresce sem a permissão do céu. Nada brota sem uma razão. E quando algo fora de temporada se manifesta, o espírito deve parar. Nesse silêncio, nessa pausa, muitas vezes vem a resposta. Porque Deus continua falando, nem sempre com trovões ou com fogo, mas com flores, com brotos, com o que parece insignificante, mas que carrega em si a semente da mensagem divina. Desde tempos antigos, a babosa é vista como uma planta de cura. Seu interior esconde um líquido espesso que alivia feridas, refresca queimaduras e renova a pele. Mas além de suas propriedades físicas, essa planta carrega um simbolismo espiritual profundo. Não é por acaso que em muitos lares, ela é plantada perto das entradas ou em janelas que dão para o exterior. Há uma sabedoria ancestral que, embora nem sempre expressa em palavras, reconhece que essa planta representa algo mais que uma fonte natural de medicina. E quando uma babosa floresce, a mensagem que ela transmite pode ser tão clara quanto uma palavra profética. Em meio ao seu silêncio, a criação revela o que o coração atento está disposto a receber. O florescimento da babosa pode ser um indício de que algo foi restaurado, de que uma cura começou, ou de que o Espírito de Deus está sinalizando uma purificação que já teve início no invisível. A palavra de Deus nos ensina que há uma relação estreita entre o que ocorre no corpo, no espírito e no ambiente. Em Jeremias 33:6 o Senhor diz: eis que trarei saúde e cura, e os sararei e lhes revelarei abundância de paz e de verdade. Essa promessa não está isolada do contexto. Quando Deus fala de curar, Ele o faz em um marco de restauração integral. A cura não é apenas física, mas espiritual, emocional, familiar.
E às vezes o sinal de que essa cura começou pode aparecer no visível. Uma babosa que floresce em um lar onde antes havia conflito, desordem ou doença espiritual pode ser a evidência de que o ambiente mudou. Pode ser a forma como o céu confirma que o que foi orado, confessado e limpo foi recebido. O simbolismo da babosa também se relaciona com o processo de purificação. O livro de Malaquias 3:2-3 descreve Deus como um fogo purificador e como sabão de lavadores. Embora essa linguagem pareça áspera, na verdade comunica um propósito de amor. A purificação não é castigo, é preparação. É o ato de Deus limpando aquilo que impede o fluir de sua presença. A babosa no natural tem a capacidade de expelir toxinas, desinflamar, restaurar tecidos danificados. Sua floração pode representar que esse processo foi concluído ou está em andamento. O que antes estava contaminado começou a receber cura, e a planta, como parte do ambiente, reflete isso. No contexto bíblico, a terra também responde à obediência do povo. Deuteronômio 28 descreve bênçãos que alcançam até os campos, o fruto do ventre, as colheitas e os animais. Quando o coração do povo se alinha com Deus, até o material começa a prosperar. Não é uma visão materialista, é uma visão integral. O florescimento de uma planta como a babosa pode estar indicando que o ambiente espiritual daquele lar foi santificado, que o pecado foi removido, que a obediência trouxe uma resposta. Deus pode usar essa floração como um sinal silencioso, como uma expressão de seu favor, como uma forma de dizer: eu ouvi, comecei a agir. A figura da água viva, tão central no ensino de Jesus, também se conecta com o simbolismo da babosa. Em João 4,14, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Essa água não apenas hidrata, ela transforma, muda a natureza interna de quem a recebe. E assim como a água viva flui de Cristo para nós, a essência da babosa flui de dentro para fora. Sua capacidade de curar está no que não se vê à primeira vista, no que brota quando é aberta. Assim é também a cura espiritual, muitas vezes invisível, mas ativa, restauradora e eficaz. Quando a planta floresce, pode ser a manifestação de que esse processo interno já está produzindo frutos externos, um sinal de que o que estava fechado, bloqueado ou seco começou a renascer. O livro de Isaías oferece uma imagem poderosa que pode ser aplicada ao florescimento da babosa. Em Isaías 35:1-2, lemos: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Esse florescer não é apenas estético, é redentor. Indica que a presença de Deus tocou um lugar seco e o tornou fértil. Se um deserto pode florescer por causa do Senhor, quanto mais uma planta dentro de um lar onde Ele está agindo. O florescimento da babosa pode marcar a transição de um tempo de sequidão espiritual para uma estação de abundância, de paz, de direção clara. Pode indicar que a graça tocou aquele espaço e que a resposta divina já começou a se manifestar no tangível. Em Apocalipse 22, descreve-se uma árvore da vida que produz fruto cada mês, e cujas folhas são para a cura das nações. Essa imagem escatológica revela que no plano eterno de Deus, a cura está entrelaçada com o vegetal, com o natural, com o que cresce segundo seu desígnio. As folhas daquela árvore não são enfeite, são instrumento. E embora a babosa não seja aquela árvore específica, a tipologia é clara. Deus pode usar uma planta para mostrar que sua vontade é restaurar. O florescimento dessa planta pode ser uma sombra dessa verdade celestial, um prenúncio, um sinal de que o reino já está tocando a terra no cotidiano, no simples, no que cresce em um vaso, mas carrega uma mensagem eterna. A Escritura também mostra que Deus honra a santificação do espaço. Em Ezequiel 43:12, o profeta descreve a visão do templo restaurado e diz: esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno será santíssimo. A santidade do lugar é consequência da presença de Deus nele, e onde ele habita tudo se transforma. Uma planta que floresce nesse ambiente pode estar reagindo a essa atmosfera purificada. Assim como a nuvem cobria o tabernáculo quando a glória de Deus descia, o ambiente reage à presença. O que parecia adormecido responde. O que não havia dado fruto começa a fazê-lo. E isso inclui a babosa,
porque a criação não é indiferente ao Criador. Quando Jesus curou o cego de nascença, tomou barro do chão, misturou-o com saliva e aplicou-o nos olhos dele. Esse ato registrado em João 9 mostra que a matéria pode se tornar um canal de milagre quando está sob o controle de Deus. Não há separação entre o natural e o espiritual quando o Espírito Santo decide agir. Assim também, uma planta pode se tornar um testemunho visível do que ocorreu no invisível. O florescimento da babosa não é necessariamente um milagre em si, mas pode ser a evidência de que um milagre aconteceu, de que uma cura começou, de que uma atmosfera foi transformada. O profeta Isaías também escreveu: o efeito da justiça será paz, e o resultado da justiça é repouso e segurança para sempre. Isaías 32:17. A justiça de Deus, quando estabelecida em um lugar, produz descanso, estabilidade, saúde. O florescimento da babosa pode ser um reflexo de que essa justiça começou a governar o espaço, de que a paz se estabeleceu, de que a ordem divina foi restaurado, de que a opressão cessou e de que o favor de Deus encontrou morada naquele lar. É fundamental não trivializar esses eventos. Quando a natureza responde de formas incomuns, é necessário voltar ao princípio, à comunhão com Deus, à oração, à meditação em Sua palavra. Só assim se pode discernir corretamente o significado do que se observa, porque nem tudo o que é visível comunica o mesmo. O discernimento espiritual é a chave para compreender se uma flor é apenas uma flor ou se é uma resposta. Não se trata de superstição, mas de sensibilidade espiritual, de entender que o Deus que falou por meio de uma sarça, de um jumento e de uma estrela também pode falar por meio do florescer de uma planta, e que sua voz permanece ativa para aqueles que têm o coração alinhado. Deus não precisa de grandes cenários para se manifestar. Muitas vezes Ele o faz no pequeno, no que o mundo considera insignificante. Em 1 Coríntios 1:27 somos lembrados de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se Ele escolheu uma floração incomum como sinal, será para aqueles que aprenderam a ler os movimentos do Espírito mesmo no cotidiano. O florescimento da babosa então não deve ser ignorado. Pode ser a proclamação silenciosa de que o que estava enfermo começou a ser curado, de que o que estava quebrado foi restaurado, de que o que estava seco começou a viver. A cura que essa planta representa não é apenas para o corpo, é uma figura da renovação interior, da purificação da alma, do restabelecimento do ordem divino. Quando ela floresce, sua mensagem pode ser mais clara que 1000 palavras. Algo se alinhou, algo foi tocado por Deus. E o natural respondeu: a flor é apenas o eco de um milagre que já começou. O que tem ouvidos para ouvir, que ouça. No mundo natural, cada planta tem uma função e uma linguagem. Algumas purificam o ar, outras curam o corpo, e há aquelas que parecem guardar um silêncio diferente, uma presença mais firme, como se estivessem ali não apenas para embelezar, mas para vigiar. A espada de São Jorge, com suas folhas longas, firmes e pontiagudas, destaca-se entre elas por uma particularidade que a torna única: sua aparência defensiva, sua capacidade de resistir a condições adversas, seu crescimento que parece desafiar o ambiente. É uma planta que impõe presença. Quando floresce, não o faz de forma frequente nem discreta. Sua flor, alta e surpreendente, brota como uma declaração. É então que o olhar deve se tornar atento, não por curiosidade, mas por discernimento, porque no que floresce sem aviso pode haver uma mensagem que o céu autorizou. Não se trata de superstição nem de especulação emocional, mas de compreensão espiritual dos sinais que Deus permite no criado. O florescimento inesperado de uma espada de São Jorge pode ser mais que uma raridade botânica. Pode significar que o ambiente foi tocado por algo que requer vigilância. Porque assim como há plantas que anunciam cura, também há aquelas que advertem. Na Escritura, Deus usou elementos naturais para alertar seu povo sobre batalhas que se aproximavam, sobre decisões que deveriam ser tomadas, sobre momentos em que a obediência se tornaria crucial. Quando algo floresce que usualmente permanece estático, e o faz com uma força que rompe a rotina, o espírito que discerne sabe que não é momento de ignorar, mas de buscar compreensão no alto.
porque tudo que brota tem uma raiz e nem toda raiz é boa, e às vezes o florescimento anuncia o que está oculto e precisa ser exposto. As Escrituras nos ensinam que o Senhor revela antes de agir. O livro de Amós nos lembra: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Nessa mesma lógica, quando o visível muda repentinamente, quando o ambiente natural se altera em meio a uma vida que parecia estável, a pergunta não é o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo aqui dentro. O florescimento dessa planta, especialmente se ocorre em meio a conflitos espirituais, pode sinalizar que há uma batalha invisível sendo travada. Sua forma pontiaguda não é apenas estética. Sua estrutura vertical não é apenas funcional. No linguagem profético da criação, essa forma pode representar vigilância, firmeza, resistência, advertência. Nos dias do profeta Ezequiel, Deus lhe mostrou visões nas quais os muros eram importantes, não apenas para a proteção física, mas como símbolo de defesa espiritual. E tu, filho do homem, põe uma sinal diante deles. Ezequiel 4:3. As sinais físicas eram manifestações do conflito espiritual em curso. Nos tempos bíblicos, levantavam-se atalaias nos muros para vigiar a aproximação do inimigo. Preparavam-se sentinelas que não dormiam, cuja única missão era alertar o povo se algo se aproximasse. Essa planta, por sua forma e presença, pode estar cumprindo uma função semelhante: levantar uma advertência. Nem todas as sinais são de consolo. Algumas são de urgência, e quando floresce o que parecia impenetrável, é momento de orar com mais profundidade, de observar o ambiente com maior clareza, de limpar o que ainda se mantém escondido. No livro de Josué, antes da queda de Jericó, foi ordenado ao povo que marchasse em silêncio ao redor da cidade. Não lhes foi permitido falar nem tocar trombetas até o momento exato. A estratégia divina requeria obediência sem explicação. Mas cada volta era uma preparação espiritual para a queda de algo maior. Há vezes em que o que floresce em nosso entorno é um equivalente a essas voltas. Não é o ato final, mas é a advertência prévia. E se interpretada corretamente, pode ser a oportunidade de se antecipar em oração, de reforçar a vigilância, de preparar o espírito para algo que está por se desencadear. Porque tudo o que floresce no natural pode estar gritando algo no âmbito espiritual. A espada de São Jorge também é conhecida por sua capacidade de resistir a ambientes difíceis, secos, com pouca luz. Esse detalhe não é irrelevante. Se ela floresce em condições que outros considerariam adversas, pode estar revelando que há uma luta no ambiente que ainda não foi confrontada. Porque o inimigo trabalha nas sombras, no seco, no descuidado. Quando o coração do lar não está completamente vigiado, quando se permitem rachaduras emocionais ou espirituais, o oculto encontra espaço, e o que floresce pode estar sinalizando com força que é momento de fechar portas. Em Efésios 4:27 somos exortados: não deis lugar ao diabo. Essa advertência não é figurada, é literal. Portas abertas, mesmo pequenas, podem ser suficientes para permitir uma infiltração espiritual que depois floresce em forma de discórdia, doença, apatia, divisão. O florescimento dessa planta pode estar funcionando como um reflexo dessa condição, como um clamor silencioso do criado pedindo atenção. O Senhor falou por meio do profeta Isaías, dizendo: põe atalaias sobre os teus muros, ó Jerusalém. Todo dia e toda noite não se calarão. Isaías 62:6. É um chamado permanente à intercessão, à vigilância constante. Porque o inimigo não descansa, e o faz precisamente quando o povo dorme. A vigilância espiritual não é apenas uma atitude interna, também deve afetar o ambiente. Quando em um lar são permitidas atitudes, palavras ou práticas que desonram a Deus, o ambiente se contamina. E quando essa contaminação não é percebida com clareza, Deus pode permitir que o natural fale. O florescimento da espada de São Jorge pode ser o alarme que soa sem som, uma interrupção na rotina que leva ao despertar. No contexto do tabernáculo, tudo era símbolo. As vestes do sumo sacerdote, os elementos do altar, o incenso, a disposição dos móveis, cada detalhe falava. Não se tratava apenas de função, mas de mensagem.
O mesmo ocorre com o ambiente em que vivemos. Não é apenas um espaço para habitar, é um terreno espiritual. E o que ocorre nele pode refletir o que foi permitido ou esquecido. No livro de Levítico, ordenava-se que as casas fossem inspecionadas por manchas que aparecessem nas paredes, e se essas manchas crescessem, deveriam ser purificadas ou até destruídas, porque o visível nem sempre é casual. Deus instruiu que o ambiente deveria refletir pureza. Quando uma planta como a espada de São Jorge floresce de forma repentina, pode estar mostrando que algo cresceu sem ter sido vigiado. O apóstolo Pedro nos lembra que devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Não se trata de viver com medo, mas com discernimento. O leão ruge quando se aproxima, e se esse rugido não é ouvido, é porque os sentidos espirituais estão embotados. O florescimento de uma planta não é um rugido, mas pode ser um eco, pode ser a forma sutil pela qual Deus nos diz: algo se moveu, abra os olhos. O discernimento não é um dom reservado aos profetas, é uma necessidade para todo filho de Deus. E esse discernimento começa quando deixamos de considerar o cotidiano como irrelevante. Deus não fala apenas no templo. Ele fala na casa, no caminho, no monte, no deserto. Fala na repetição dos dias, no que parece normal. E quando algo que não deveria estar ali aparece, ou surge em um momento inesperado, é porque sua voz está chamando a reflexão. O florescimento de uma planta resistente, defensiva, solitária, pode estar ensinando que chegou o momento de reforçar os muros, de orar com autoridade, de pedir direção, de fechar portas, de cancelar palavras, de arrancar o que não pertence. Não é um símbolo de destruição, mas de advertência. E toda advertência dada por Deus é um ato de misericórdia. No deserto, quando o povo murmurou contra Deus, serpentes venenosas entraram no acampamento. A solução não foi apenas clamar, mas olhar com fé para uma serpente de bronze erguida no meio do povo. Esse ato de olhar era um sinal de obediência, de reconhecimento, de dependência. Hoje também, quando algo aparece em nosso entorno que não entendemos, a solução começa olhando para o alto. Não é interpretar com lógica humana, mas com oração, porque só o Espírito Santo pode revelar se o que floresceu é um sinal de afirmação ou de advertência. E se for advertência, Ele também dá estratégia para agir. Deus nunca revela sem propósito. Cada sinal é uma oportunidade, uma possibilidade de restaurar, de limpar, de consagrar. O florescimento de uma planta como a espada de São Jorge pode ser a abertura de uma nova etapa espiritual. Não necessariamente de ataque, mas de preparação. Porque mesmo quando não há perigo, o Senhor fortalece o justo, e se Ele permitiu um sinal visível, é porque quer preparar o invisível. Quando o crente entende isso, deixa de passar por alto o que ocorre ao seu redor, e começa a viver com a consciência de que está em território sagrado. Nada floresce sem autorização do céu. E se algo que normalmente não floresce o faz em seu lar, não o ignore. Busque, escrutine, porque o que floresce, embora pareça casual, pode estar carregado de uma mensagem que precisa ser ouvida. O espírito que não discerne se torna cego diante das sinais. Muitas vezes, o entorno grita o que a alma não quer ouvir. Deus falou desde sempre, não apenas com palavras, mas com manifestações visíveis que requerem atenção. Jesus deixou isso claro ao repreender aqueles que sabiam interpretar a cor do céu, mas não sabiam identificar o tempo espiritual que estavam vivendo. Em Mateus 16:3, ele diz: sabeis discernir o aspecto do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Essa cegueira não é física, é espiritual. Manifesta-se quando o coração se acostuma ao superficial, quando a rotina substitui a reverência, quando a casa é habitada sem a consciência do altar que ela pode ser. O florescimento incomum de uma planta no lar não ocorre no vácuo. Há um clima, uma atmosfera, um contexto invisível que dá lugar ao que se manifesta. Se a criação está reagindo, o crente deve se perguntar o que está acontecendo no espiritual, porque toda manifestação tem uma raiz, e essa raiz pode ser obediência, purificação, alinhamento com a vontade de Deus,
mas também pode ser omissão, passividade, tolerância ao pecado. O que floresce no físico pode ser o reflexo do que foi permitido, alimentado ou ignorado no invisível. E se os olhos espirituais estão fechados, a mensagem passará despercebida, e o que poderia ser uma guia se tornará um juízo por descuido. A palavra de Deus insiste na vigilância, não como uma atitude de temor, mas como uma postura de sensibilidade. Em Marcos 13, 35-36, Jesus diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de repente não vos encontre dormindo. Essa vigilância não se refere apenas ao seu retorno final, mas a cada momento em que ele deseja falar, intervir, corrigir. E muitas vezes ele o faz por meio de sinais pequenos, sutis, que só o espírito desperto pode reconhecer. Uma flor inesperada pode ser uma dessas sinais. O problema não é que Deus não fale, mas que o coração perdeu a capacidade de ouvir. Quando a alma se enche de ruído, quando o entorno se torna um espaço comum em vez de um território consagrado, a voz de Deus é abafada pelo trivial. Por isso, as manifestações na natureza podem ser um recurso do céu para chamar a atenção daqueles que deixaram de buscar. Se o altar foi abandonado, se a oração esfriou, se a palavra não ocupa mais o lugar central, então o criado pode começar a sinalizar. Romanos 8:22 nos lembra que toda a criação geme a uma e está com dores de parto até agora. Esse gemido pode tomar a forma de um florescimento. Não se trata de buscar sinais em tudo, mas de estar preparado para reconhecê-los quando aparecem. Deus é um Deus de ordem e não fala para entreter, mas para guiar. O discernimento espiritual se fortalece quando há comunhão constante com Ele, quando sua palavra habita no interior, quando a oração não é esporádica, mas uma respiração contínua da alma. Então, quando algo muda no ambiente, quando uma planta floresce sem razão aparente, o coração treinado saberá parar, perguntar, buscar. Não agirá com leviandade, mas com reverência, porque terá aprendido que os detalhes também podem ser sagrados. O tabernáculo não foi construído ao acaso. Cada material, cada medida, cada elemento tinha um propósito divino. A presença de Deus não habita no desordem nem na indiferença. Ela habita onde lhe é dado espaço, onde é honrada. E quando isso ocorre, o entorno responde. O mesmo acontece no lar. Se ele se torna um lugar de comunhão, de intercessão, de santidade, então o natural também se alinha. E se há um desvio, se algo se afastou do ordem divino, então o criado pode começar a falar. O salmista clamava: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 19:18. Esse clamor deve ser o nosso hoje, porque sem olhos espirituais abertos, os atos de Deus podem passar despercebidos. A ignorância não detém o mover do céu, mas pode impedir que o homem participe dele. Se o que floresce em sua casa é um sinal, não deve ser ignorado. Deve ser discernido, orado, alinhado com a palavra, porque no que floresce pode estar escondido uma mensagem que transforme não apenas o ambiente, mas o rumo. Quando o invisível começa a se expressar no visível, o espírito deve responder com direção. Deus não revela para provocar espanto, mas para provocar ação. O florescimento inesperado da babosa ou da espada de São Jorge não pode ficar como um fato isolado ou uma simples curiosidade. Se a natureza se ativou, o crente não deve permanecer passivo. As sinais espirituais têm propósito e sua correta interpretação exige uma resposta concreta, uma disposição ativa do coração que busca alinhar-se com a vontade de Deus. O primeiro passo não é interpretar com a mente natural, mas voltar à fonte. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei, e te revelarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Esse clamor é mais que uma oração comum, é uma busca intencional, uma entrega profunda do entendimento para que o Espírito revele. Se algo floresce quando não deveria, se o natural rompe seu padrão sem razão aparente, então uma porta de comunicação divina se abriu. E quem tem ouvidos espirituais afinados saberá que é momento de buscar a Deus com maior intensidade, não para receber explicações humanas, mas revelação celestial. A oração, nesses casos, não deve ser generalizada,
deve ser específica, orientada a entender o motivo da sinal. Senhor, isto é uma confirmação ou uma advertência, uma bênção ou uma correção, uma preparação ou um cumprimento. A Escritura ensina que o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que chama se abrirá. Mas essa promessa se ativa quando a busca é sincera e o coração está disposto a obedecer ao que receber. A presença de uma flor onde antes não havia pode significar que algo foi desatado. Pode ser uma nova temporada, uma resposta que está a caminho ou até mesmo um reposicionamento espiritual que já começou. Diante disso, é necessário consagrar o lar não por medo, mas por ordem. Em Josué 24:15, somos lembrados da importância de tomar uma postura firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão não pode ser simbólica. Deve se traduzir em ações concretas, orar em cada cômodo, declarar a palavra em voz alta, romper com tudo que não honra a Deus, retirar objetos que possam ter aberto portas ao que é estranho ao Espírito. A casa deve voltar a ser um altar. O salmista dizia: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139:6. Esse exame não é apenas pessoal, é também ambiental. Porque o que permitimos em nosso entorno revela o que toleramos em nosso interior. O florescimento dessas plantas pode ser o aviso de que chegou o tempo de ajustar o que estava desalinhado, de selar com autoridade o que estava vulnerável, de declarar uma limpeza profunda, não apenas no espaço físico, mas na atmosfera espiritual. A obediência a esse chamado determinará se a sinal produz transformação ou se torna um juízo por indiferença. Não se trata de controlar o que floresce, mas de responder com sabedoria ao que Deus permite. Porque o Pai fala de muitas maneiras, e quando decide usar o natural, é porque deseja que o espiritual desperte. E quem responde com sensibilidade, com obediência, com fé, verá como o que começou como uma flor inesperada se transforma em uma porta aberta para uma nova temporada sob o propósito de Deus. Quando uma planta floresce, não é apenas a terra que responde. Também o céu está escrevendo algo no oculto, algo que não se vê com os olhos naturais, mas que o Espírito pode interpretar com clareza. Quem aprendeu a ler os movimentos de Deus sabe disso. A babosa e a espada de São Jorge, ao romperem seu silêncio com uma flor inesperada, nos convidam a refletir sobre o sutil, o aparentemente insignificante, o que muitos não observam, mas que o reino utiliza para manifestar direção. Porque Deus, em sua infinita criatividade, não está limitado a grandes prodígios para falar. Ele também o faz com o que cresce ao nosso redor, com o que tocamos diariamente, com o que parecia adormecido, mas que de repente se torna uma palavra viva. E o verdadeiro propósito de uma sinal não é apenas chamar nossa atenção, mas despertar uma sensibilidade mais profunda. Quem aprende a perceber o espiritual no natural se torna um homem ou uma mulher que não precisa de gritos para reagir, que não espera que as coisas saiam do controle para dobrar os joelhos, que não ignora o pequeno porque entendeu que o reino se assemelha a uma semente de mostarda. Jesus não ensinou verdades eternas a partir de plataformas espetaculares, mas a partir dos lírios do campo, das aves do céu, das figueiras sem fruto. Assim também hoje ele continua falando por meio do simples. O mais poderoso de tudo é que essas manifestações não são para poucos. Elas são acessíveis a todo aquele que decide olhar seu entorno com reverência, com o santo temor que não paralisa, mas ativa. Porque se o Criador se deu ao trabalho de permitir que algo floresça exatamente onde você vive, exatamente no momento em que você talvez precisasse de uma confirmação, uma advertência ou um lembrete, é porque ele ainda está interessado em falar com você. E se ele ainda fala, então há algo que você precisa ouvir. O visível sempre será uma porta para o invisível para aqueles que não deixaram de buscar. Porque o que floresce ao seu redor não é por acaso. É uma sinal viva de que o céu continua escrevendo sobre a terra.